Olá para você, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Estamos chegando com o podcast episódio número 01, esse é o Pode Crer, com o subtema Vidas Transformadas por Jesus. Um projeto de Deus que chega ao nosso coração para que você de casa, de Marabá, aqui no sul do Pará, no Brasil e em todo o mundo, por que não através do YouTube, possa acompanhar toda segunda-feira, às 9 horas da noite, um episódio especial aqui do nosso programa Pode Crer. Ó, tem até a camisa aqui, lindona aqui, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aí a Master Grow Imobiliário por esse espaço fantástico que nós estamos aqui nesse estúdio maravilhoso. E hoje, sem dúvida, para abrir esse episódio do Pode Crer, o número 1, eu estou trazendo aqui uma pessoa maravilhosa que é pastor de igreja, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na parte ali do Ministério de Casais, e também ele é engenheiro agrônomo, e nós já vamos apresentá-lo, né? Já abrindo a câmera, primeiro para o telespectador ver aí, nosso querido pastor Fábio, esse estúdio maravilhoso. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Crer. Olá, Wellington. Olá, Juscelino. Nós só temos que agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade de estarmos aqui falando da palavra de Deus, falando do que Deus é bom, como Deus é bom conosco, né? E agradecer principalmente a Ele, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Agradecer a você, agradecer ao Juscelino e a todos os nossos ouvintes que estão aí nos escutando nesse momento. Muito bem, o Juscelino que é, né, o proprietário aqui desse espaço maravilhoso da Master Grow Imobiliário, que tem também um podcast aqui semanal, muito importante, né? O Papo Master, muito legal. E assim, para quem está em casa agora, assistindo pela primeira vez, deve estar se perguntando, Wellington Moreira é jornalista, para quem me conhece, né, trabalha muito no meio do jornalismo, mas por que um programa assim? Eu vou explicar rapidamente para que o telespectador de casa possa entender, né? Eu tive um sonho com esse nome do programa, né? Eu acredito, né, que deve ter sido, eu não sei, só Deus sabe de todas as coisas, uma revelação divina para que eu pudesse trabalhar para Cristo, também na comunicação, naquele dom que Deus me deu, que é a voz, que é a comunicação. Eu que milito aí na televisão e no rádio desde 2000, né? Então assim, já são 25 anos nessa área de televisão, de comunicação, começando ali pelo rádio, né? O pastor Fábio, que está aqui hoje abrilhantando a gente nesse primeiro momento, conhece um pouco da minha história e também já concedeu algumas entrevistas. E eu tive um sonho com esse nome, Pode Crer. Ele veio, né, num sonho, e eu acordei pela madrugada, comecei a orar, e aí eu entendi que Deus queria que eu trabalhasse, além de uma rádio, que a gente tem uma rádio digital chamada Rádio Gospel Marabá, a gente tem também agora essa oportunidade do Pode Crer. E o mais interessante, pastor Fábio, que eu estou fazendo essa abertura aqui, por quê? Importante. Porque muita gente que está em casa agora talvez não tenha entendido, não tenha esse entendimento. Como é que tudo surgiu? Surgiu com esse sonho que ardeu no meu coração, essa vontade de trabalhar o dom que Deus me deu para um programa que pudesse mostrar pessoas que foram transformadas por Jesus. Ou seja, aquelas que aceitaram Jesus, pastores, obreiros, pessoas comuns também que não são da liderança da igreja, que virão para esse programa toda segunda-feira, né? Mas assim, qual foi a possibilidade que nós tivemos de ter esse programa aqui? Faltava o estúdio, faltava o espaço, faltava alguns equipamentos, mas Deus, ele providencia tudo. E numa visita que eu fiz aqui ao Juscelino, né, que é o proprietário aqui da Master Grow Imobiliário, fui comentar com ele sobre esse sonho, né, do podcast, e ele abraçou a causa. Abraçou, ficou muito feliz, ardeu no coração dele. Então eu lhe pergunto, é assim que Deus trabalha, né? É assim que Deus trabalha, claro. E Deus trabalha de uma maneira que a gente não espera, né? Para você ter ideia, você falou do seu começo como jornalista, né? E eu lembro que uma das primeiras entrevistas ali, quando nós tínhamos ainda o torneio de pesca e solte, eu lembro que você novo ainda, muito nervoso ainda, mas fazendo as entrevistas ali. E hoje nós estamos aqui, né? 20 e tantos anos depois. Você, no primeiro momento, abrindo o podcast, o Pode Crer, que é de Deus, surge no sonho e Deus dá toda a ferramenta para você, claro que é de Deus esse projeto, né? E comigo novamente, né? Então a parceria que deu certo, né? Então assim, a gente sabe que Deus tem pressa
em que a palavra dele chegue a todo mundo. E quando você abre um canal, como você falou na abertura, que vai atender não só o Marabá, Brasil, mas o mundo pode estar vendo isso aí, a gente começa a fazer o ID do Senhor, realmente nesse sentido aí. Eu fico muito feliz, pastor Fábio, de ouvir essas palavras suas, e realmente eu lembrei agora, né? Veio um filme aqui na cabeça, viu, Juscelino? Que eu fiz uma das primeiras matérias nervoso mesmo, e ele até disse, não, calma, vamos gravar novamente, fica tranquilo. Então, assim, eu particularmente na minha vida, enquanto jornalista, eu sempre tive muita ajuda, né? Desde a primeira entrevista que foi presenciada pela jornalista Mari Alexandre, que eu quero mandar um alô todo especial, né? Ela que fez parte da minha trajetória, e o pastor Fábio lembrando muito bem. Mas assim, como esse programa ele tem um propósito da gente contar a história de quem foi transformado por Jesus, eu queria que o senhor pudesse já, inicialmente, pudesse contar aí como é que foi o seu primeiro contato com Jesus, né? Como é que você conheceu a palavra de Deus? Bom, eu sou um pernambucano, né? Costumo dizer que eu sou um pernambucano de coração marabaense. Né? Vim para Marabá na década de 80, vindo de Recife para cá. A minha família sempre foi muito católica, né? Muito católica. E a gente andava na igreja católica, sempre muito... Eu fui muito voltado para a questão espiritual. Né? Quando eu vim para Marabá, fiz meus trabalhos, me formei em Belém, na faculdade. Né? E agora o primeiro contato que eu realmente tive com Jesus foi eu fui fazer meu pai tinha uma autopeça ali no quilômetro 6 e foi um cidadão lá fazer uma compra de peça e de repente ele falou assim, cara, Jesus te ama. Eu falei, claro Jesus me ama, né? Estou na igreja todos os dias. Mas isso foi passando e aquilo foi ardendo no meu peito. Eu me casei, a minha esposa ela era evangélica, né? É evangélica ainda, né? E com muita sabedoria ela foi me conquistando, né? Devagar, né? Falando do amor de Deus, falando do verdadeiro amor de Deus, vamos assim falar, né? E ela me convidou para ir para um culto. Eu falei, não, a gente vai para o culto sim, mas primeiro a gente vai ali. Então assim, a gente um domingo ia no culto evangélico, no outro domingo nós íamos numa igreja cristã, uma igreja católica, né? E surgiu aí uma campanha uma campanha na igreja do Evangelho Quadrangular do Novo Horizonte, do pastor Joabe. E eu resolvi ir para essa campanha. E interessante que a palavra da campanha era sobre Jó, né? E Jó. E aí eu assisti o primeiro dia da campanha, sim, me senti empolgado em ir no segundo dia, né? A campanha eu não era evangélico ainda, né? A campanha eram 7 dias, mais ou menos. Eram 4 dias. 4 dias. Né? E eu senti um ardor no coração muito grande, né? Porque apesar de eu não ter aceitado, Jesus não ter me aceitado, né? Que a palavra diz que ele nos aceita, né? Eu não ter me aceitado, eu já, frequentando a igreja evangélica, eu já dizimava, ofertava, né? E aí veio a campanha. Pastor Vasconcelos de Belém, falando sobre Jó. E foi conversando sobre Jó, de repente, nesse dia de campanha, acho que era o 3º dia, tinha pouca gente, ele para no meio da igreja, ele olha para mim, assim, e fala assim, Jesus, Deus não precisa de você, mas você precisa de Deus. E aquilo eu olhei assim, você está falando comigo mesmo? E aquilo ardeu no meu coração. Sim. Aquilo ardeu de uma maneira sobrenatural. E eu fui para casa com aquilo na cabeça. Não, naquele dia, e aí uma coisa importante, Wellington, que a gente tem que ter é sempre, em todo culto, seja ele qual for, seja célula, seja culto, seja uma reunião, a gente fazer o apelo para a pessoa, para quem está lá. Sim.
quem gostaria de aceitar Jesus ou quem gostaria de retornar aos caminhos de Deus. Nesse dia não foi feito. E eu estava pronto para ir. Mas como você falou, Deus faz as coisas corretas, né? Fui para casa com o coração ardendo, pensando naquelas palavras do pastor, né? Que eu precisava de Deus e realmente todos nós precisamos. Ou seja, eu vivi uma coisa que não era real, né? E eu precisava desse ardor, desse amor. Quando eu, no outro dia, né? No outro dia, eu vou buscar os meus filhos na aula particular. Quando eu estou voltando, eu não conhecia, não sabia onde o pastor Joabe, no caso, morava. Eu não sabia... Não tinha contato com ele, Não tinha contato, né? Aí, no outro dia não, assim, acabou a campanha, não houve o apelo. Na outra semana, acho que numa segunda ou terça-feira, eu estava vindo, fui buscar os meninos na escola, eu estava voltando e, por incrível que pareça, assim, coisas de Deus, o pastor Jabe estava entrando na casa dele. Incrível mesmo. Onde eu pegava meus meninos da aula particular era a mesma rua, a rua Alagoas, se eu não me engano, o nome do estado. E eu subindo enquanto o pastor Joabe. Aí eu paro. Ô pastor, tudo bem? Ele, tudo bem. Queria falar com o senhor. Ele disse, o que foi? Eu falei, agora, deixa eu falar uma coisa para o senhor, estou pronto para aceitar Jesus. Amém. Então, assim, foi uma coisa inusitada. E automaticamente ele falou, não, então vamos fazer o seguinte, vá para sua casa e mais tarde a gente vai lá. Eu falei, passei o endereço para ele. Quando foi por volta de 10, eu cheguei em casa, né, com os meninos, aí falei para minha esposa, olha, eu encontrei o pastor Joabe. Ela disse, e aí? Aí eu falei, não, falei para ele que eu estava pronto para aceitar Jesus. Aí foi uma alegria, né? Sim. Aquela festa, né? Vamos preparar para receber o pastor. Ele foi, né? E eu acho que eu sou um dos poucos, assim, que aceitei Jesus na minha própria casa, né? Então, assim, fui lá, ele fez o apelo, eu aceitei, e a partir daí nunca mais me desviei, nunca mais saí, sempre seguindo nos caminhos do Senhor. Amém. É uma história muito bonita, com toda certeza, né? Então, assim, esse encontro foi fundamental, né? E eu queria até lhe fazer uma pergunta com a autoridade que o senhor tem de pastor, de pastorado, né? Aceitar Jesus, tem muita gente que diz assim, não, eu já aceitei Jesus, e aí eu não preciso ir na igreja, né? Qual é o entendimento da palavra de Deus, né, sobre isso? A palavra de Deus diz que a gente tem que congregar, temos que congregar. Então, o congregar está com os irmãos, né? Precisamos ir à casa do Senhor. Davi já disse, alegremos quando fui à casa do Senhor. Então, ir à casa do Senhor é importante, porque lá você vai receber realmente o Espírito Santo. Você tem um louvor abençoado, uma palavra abençoada. Toda palavra ela é abençoada, toda palavra ela vem para edificar, toda palavra ela vem para nos salvar, nos dar, né, conhecimento. Nós temos a Bíblia na nossa cabeceira, todo dia que a gente lê ela, todo dia ela é transformada. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então, se você não vai à casa do Senhor, mas você está em casa lendo, estudando, se consagrando, é muito importante, mas o mais importante é a gente ir à casa de Deus. A Bíblia nos diz para irmos à casa do Senhor. Já diz Davi em Salmos, já diz Davi em Samuel, ou seja, a gente precisa congregar. Então, assim, a igreja ela acaba se tornando, para que as pessoas possam entender, né, quem está em casa nesse momento, talvez não teve esse encontro ainda com Jesus, a palavra de Deus ela mostra realmente dessa importância da congregação, mas também eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco sobre esse alimento espiritual, porque a gente percebe que quando a gente não vai à igreja por um determinado tempo, e eu já passei por isso, é impressionante, mas a gente enfraquece espiritualmente mesmo. Enfraquece realmente, porque assim, o ataque do inimigo ele é muito grande, né? E como você não vai, você não está congregando, você não tem na realidade ali aqueles amigos que estão ao seu redor, você não tem uma palavra do pastor, e toda vez que você vai na igreja, seja o culto, no caso da igreja quadrangular,
os cultos são quarta, sexta e domingo, né? A gente vai lá para nos alimentarmos. Cada vez que a gente vai no culto, a gente nos alimenta de uma palavra. O Espírito Santo nos toca, né, nessa palavra que foi pregada naquele dia. A gente sempre fala, que a gente costuma também dizer assim, essa palavra não era para mim, era para o meu irmão, era para o meu amigo, era para o meu filho, era para a minha esposa. Essa palavra é para você. Porque quando você escuta a palavra, você se deixa levar, por mais simples que ela seja, ou por mais complexa que ela seja, ela tem o poder de transformar vidas. E você estando com o corpo transformado, firme na rocha, que aí a rocha é o Senhor Jesus, você dificilmente cairá. Agora sim, pastor Fábio, muita gente fala assim, eu aceitei Jesus e parece que o mundo virou contra mim, as tribulações vieram mais ainda, mas o próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, né? Como é que a gente pode fazer com que essa pessoa, que às vezes está em casa, está em dúvida aí, possa entender que tem tribulação, mas tem muita vitória também? Quando você está em tribulação, dê glória a Deus, porque o inimigo está querendo te dragar e Deus está te salvando. Então, quando você está na tribulação, quando você está na prova, quando você está no deserto, a gente fala que está no deserto, né? É porque Deus está lá com você. Nunca se esqueça disso. Tem até no tempo que nós estudávamos, né? Bastante tempo atrás, nós tínhamos aquelas capas de caderno, tinha umas mensagens interessantes. E aí, uma mensagem daquela também me chamou muita atenção. Não sei se você lembra, se vocês lembram, que era as pegadas de Jesus na areia. Sim. E tinha a pegada de Jesus e tinha a pegada que seria nossa. Sim. Né? E em certo momento, estava só duas pegadas. Você não sabia se era sua ou se era de Jesus. Mas naquele momento que não tinha suas pegadas, que não tinha as pegadas, era um momento de maior tribulação. Era um momento de maior conflito. Era um momento de maior guerra. E aí essa pessoa que estava escrito lá na capa, né, não sei se vocês lembram dessa capa, dizia assim, mas Senhor, no momento que eu mais precisei de Ti, o Senhor não estava comigo. Sim. Porque ele pensava que aqueles passos eram dele. Imaginava. E Jesus responde para ele assim, não, meu irmão, meu filho, meu filhinho, naquele momento eu estava te carregando no colo. Olha aí. Então assim, é forte. Então quando você está nesse momento de grande tribulação, não caia na armadilha do inimigo. Pare, pense, ore, leia a palavra e você vai perceber que você está no colo do Pai. Isso vai passar. E quando isso passar, grande, mas grande mesmo, vai ser sua vitória. E aí quando a gente fala em vitória, muita gente às vezes interpreta de uma maneira errônea. Vitória é você ter sua família abençoada, Sim. Você ter saúde, você ter bons amigos. Acordar todo dia. Sonhar acordar todo dia já é uma bênção de Deus. Né? Então todo dia que você acordar, eu faço isso. Eu dou bom dia ao Espírito Santo. Sim. Que nós temos até um livro, né? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia a Jesus e bom dia a Deus. Por que bom dia a Deus e a Jesus? Porque Ele está devolvendo a minha alma em perfeito estado. Quando nós estamos dormindo, a gente está ali vulnerável a qualquer coisa. Né? E quando a gente acorda, agradecer a Deus por isso, por essa bênção. E se nós estamos aqui, olha bem, Wellington, quantos milhões de pessoas há no mundo? Né? E se o mundo ele gira, é porque Deus permite que ele gire. Exatamente. E se Ele permite que você acorde, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito para que você venha fazer neste dia. Um propósito de bem, de paz, de levar a palavra, de dar um abraço em alguém, de dar um bom dia para quem nunca recebeu um bom dia, sabe? De dar um muito obrigado para uma pessoa da loja que muitas vezes é criticada. Então, assim, se Deus te devolveu tua alma em perfeito estado, como eu falo assim, em perfeito estado, para mim, é porque Ele confia em mim. Sim. Ele confia em mim. Porque se Ele não confiasse em mim, Ele já poderia ter me recolhido. Então, se Ele confia em mim, Ele sabe que ainda tem muito a ser feito, então Ele tem esse dom e Ele nos devolve. Nós sabemos que nossa
nossa vida é um sopro, é um fôlego de vida, né? E que Ele, graças a Deus, tem nos dado. Muito bem. Esse é o primeiro episódio do nosso Pode Crer, né? Um podcast, sem dúvida, que nasceu de um sonho, né? Literalmente um sonho que está sendo colocado em prática nesse dia especial. Esse foi o dia que Deus escolheu para que ele fosse ao ar, né? Gostaria de dizer aqui que num primeiro momento a gente fez um convite ao pastor Emilson Vieira, que também é da Igreja do Evangelho Quadrangular da Folha 28, por conta de alguns compromissos, ele não pôde estar aqui, mas o pastor Fábio, que está liderando, né, um grupo muito importante de casais, né, tem o Casados para Sempre, que com certeza abençoa casais com os ensinamentos de Deus, e ele está fazendo essa participação especial aqui nesse primeiro episódio, e eu queria pedir para você que está em casa nesse momento, que pudesse compartilhar, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, testemunhos de pessoas que aceitaram Jesus e tiveram suas vidas transformadas, e esse é o grande intuito do nosso Pode Crer. Olha que nome bonito que nasceu aí, ó. Pode Crer, podcast de toda segunda-feira às 9 horas da noite. Agora, eu estou entrevistando aqui o pastor Fábio, mas eu quero dizer para vocês que eu também sou evangélico, aceitei Jesus há 14 anos, que eu voltei para Cristo, na verdade. Minha família é de base evangélica, né, da Assembleia de Deus, e eu voltei a Cristo pela Igreja Rocha Viva, depois voltei para a Assembleia, e hoje estou na Igreja do Evangelho Quadrangular como um propósito de Deus, né? Deus é que sabe de todas as coisas. Mas eu queria também dizer para todos os irmãos evangélicos que estão assistindo que esse programa não tem nenhuma denominação organizacional, ou seja, a bandeira do Pode Crer é Jesus Cristo. Então a gente vai trazer aqui pastores de todas as denominações, não apenas pastores, mas pessoas evangélicas com testemunhos importantes, e você pode participar também, pode inclusive entrar em contato conosco pelo 94-99303-5104. Pastor Fábio, uma pergunta que me veio aqui à cabeça foi que quando eu voltei para Cristo, eu estava muito preocupado, porque lá na igreja em que eu congregava era muito bacana, especial, mas quando eu saio dela e vou para a Assembleia de Deus, a minha esposa, a primeira vez que foi de calça, né? Então ela sentiu um pouco do impacto, porque tem as doutrinas de cada igreja e tudo mais. Mas o que o senhor poderia falar para a gente sobre essa questão das vestes? Isso é com o tempo? As pessoas que são transformadas por Jesus, elas mudam as suas vestes conforme o Espírito Santo vai conscientizando essas pessoas? O Espírito Santo, ele trabalha diferente em cada um de nós, né? Então a gente tem igrejas que, por exemplo, você entra no templo, um lado é só homem, outro lado é só mulheres. Tem igrejas que não permitem que o homem use bermuda, né? Tem igrejas que já são, vamos dizer assim, um pouco mais liberal, mas o que importa é o que está aqui dentro, sabe? Uma vez eu ouvi um comentário do pastor Silas Malafaia, ele falando que paletó não prega só. Paletó no púlpito não prega só. Então, as pessoas têm que entender isso. Agora, temos que respeitar as doutrinas. Então, a gente costuma até brincar e dizer assim que existem igrejas evangélicas para todo gosto, né? Mas o importante é que o Espírito Santo esteja lá. O importante é que você seja transformado. A gente tem eu gosto muito de falar também, daquele cantor, né, o irmão Lázaro. Sim. Quando a gente escuta o CD dele, da transformação dele, né? E ele conta o testemunho dele, que é muito forte, né? Que ele fala justamente isso, que ele não conseguia parar de fumar, né? Ele não conseguia parar de fumar. E por não parar de fumar, ele foi conversar com o pastor. E o pastor falou para ele assim, olha, o Espírito Santo vai te transformar. Sim. E o Espírito Santo transformou aquele homem, né? E igual ele, nós temos vários testemunhos, né? Matos Nascimento, que era de uma banda, né? Da Paralamas do Sucesso. Isso, Paralamas do Sucesso. E por aí vai. Então, assim, a gente tem que entender que o Espírito Santo, ele vai trabalhar. Ele trabalhou em mim, diferente que ele trabalhou em você.
diferente do que trabalhou no Juscelino, diferente do que trabalhou no pastor Emilson. O Espírito Santo ele vai trabalhar diferente em cada um de nós. Esse é o grande mistério, né? Voltando um pouquinho ao assunto, você falou de sonho, né? E na Bíblia tem um cara que sonhava bastante, né? Que era José. Sim. E a gente costuma dizer, quando a gente tem um sonho, a gente não fala para todo mundo. A gente viu que José, ele contou o sonho para quem? Para os irmãos e para o pai, né? E todos criticaram José. E a gente costuma dizer, você tem um sonho, não fale para ninguém. Para a pessoa certa, Deus vai te direcionar. Sim. E você falou do sonho para mim, lá no curso Casados. Isso, verdade. Né? Você falou, eu falei, cara, bacana, bom demais. Você falou que o pastor Emilson abençoou também, bom demais. E de repente você veio fazer um trabalho. Aqui na Master Grow Imobiliário. Master Grow Imobiliário do Juscelino. E olha o que deu. Deus é assim. Ele trabalha no impossível. Quando a gente pensa que nada vai dar certo, ele abre uma porta, ele abre uma janela. Quando a gente pensa que está tudo terminado, ele diz agora que começou. Então, esse é o nosso Deus. Maravilha, glória a Deus por isso. E assim, eu fico muito feliz e aqui eu me sinto muito à vontade, sabe? Eu me sinto muito em casa quando eu venho aqui, porque o Juscelino é essa pessoa mesmo que abraça a gente, que recebeu a gente com muito carinho para esse programa, o Pode Crer, né? E até essa camisa aqui, eu só contei a ele a ideia, ele falou, não, já manda fazer hoje, quer dizer, muito bacana, muito especial, e a gente já encomendou essa semana mesmo, já saiu a camiseta no dia certo, né? Eu até conversando com a moça lá da empresa que fez essa camisa de estampa, e eu falei a ela, moça, esse programa é muito especial para nós, essa camisa tem que ficar pronta nesse dia. E ela disse, não, você pode ter certeza que vai ficar. E quando eu cheguei lá, estava ok, estava 100%, e eu acredito muito assim que Deus realmente trabalha em cada detalhe. Em cada detalhe, no mínimo detalhe. Então assim, Deus não deixa nada a dever a ninguém. Agora, pastor Fábio, ainda falando da sua história, hoje o senhor é pastor. Agora, para chegar a pastor tem uma trajetória, tem uma história. Para que muita gente possa entender em casa, não foi sempre assim, aceitei Jesus, agora já sou pastor. O senhor teve aflições também. Claro. Entra aquela questão, né? Quando você aceita Jesus, ou quando Jesus lhe aceita, realmente a guerra é grande, né? A guerra começou logo dentro da minha própria casa, né? Com meus pais, meus irmãos, enfim. Isso é normal, cada um tem suas batalhas. E quando eu aceitei Jesus, fui para a igreja do Evangelho Quadrangular, lá com o pastor Joabe, né? Ficamos lá um bom tempo, aceitei, isso foi em 2007. Ou seja, você sempre foi do Evangelho Quadrangular? Sempre do Evangelho Quadrangular. Certo. Em 2007, aceitei Jesus lá na igreja do pastor Joabe. Não sei se você lembra, a igreja de Novo Horizonte, que você descia ali, né? E aí depois ele abriu uma congregação lá no São Miguel, no bairro São Miguel. São Miguel da Conquista. São Miguel da Conquista, e lá era outro pastor, e ele pediu para a gente ajudar esse outro pastor que ficava lá. E nós fomos para lá ajudar esse pastor, né? E lá ele me consagrou a pastor, né? Quando fui consagrado a pastor lá nessa igreja do São Miguel, que era uma quadrangular também. Ficamos lá um bom tempo, né, como pastor, e de lá saí para fazer no caso da igreja quadrangular, nós temos o Instituto Teológico Quadrangular, chama-se ITQ, que funciona todo sábado, é aberto a todos, tá? Durante o ano todo, né? A matrícula entra em janeiro e vai até dezembro, todo sábado, de 1 da tarde às 5h30, 6 horas, nós temos lá na igreja sede aqui na 21. Mas tem que ser evangélico para fazer o ITQ? O ITQ não precisa ser evangélico, não precisa ser quadrangular, né? Certo. Mas a pessoa que às vezes inclusive encontrei um irmão de outra denominação e ele disse, olha, eu quero fazer o ITQ, eu quero aprender mais de Deus, eu quero entender mais. Eu falei, não, beleza, ano que vem eu vou te fazer o convite para que você venha. Então assim, a gente vai aprender coisas lá, vamos aprender mais de Deus. E aí, fiz o ITQ, primeiro ano, que o ITQ tem primeiro, segundo ano e terceiro ano.
fiz o primeiro ano, que é o básico, né? Após terminar o primeiro ano, me tornei professor do ITQ, né? Fui convidado a ser professor e hoje eu ministro a aula de discipulado lá. A igreja do pastor que tinha aberto lá, ela mudou de placa e a gente resolveu sair de lá. E nós saímos e fomos para a igreja do pastor Maurício, pastor Maurício, não, pastor Diogo, que era filho do pastor Maurício, que era ali na Cidade Nova, e de lá nós resolvemos ir para a sede, né? Ficamos na sede durante uns 5, 6 anos. A gente recebeu o convite da pastora Eurice, do pastor Emilson, para irmos para a Folha 28, para que pudéssemos trabalhar com casais. E aí a gente veio, estamos lá mais ou menos um ano, estamos terminando já o curso Casados para Sempre, muito bom. Você que não fez, queira fazer, o Wellington vai passar o telefone do nosso líder aqui da região sul e sudeste do Pará, que é o pastor Iramar, né? Quem quiser fazer, depois abrir turmas, né? Tem que procurá-lo. E a gente está nessa trajetória toda, é isso. Eu nunca fui pastor de frente de igreja, né? Apesar de ter me fizeram vários convites para estar à frente de igreja. Eu ainda não me sinto preparado, na realidade é essa. Assim, a gente tem um costume de dizer assim, Deus prepara. Deus prepara. Mas eu fui doutrinado, até mesmo pelo pastor Joab, pelo pastor Marcos Chene, né, que foi meu pastor, que é o pastor da sede. O que a gente vai fazer para Deus tem que ser bem feito. Então, em tudo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente faz com maestria. Se eu for lavar um banheiro, que eu já fui diácono também, líder de diácono, é com maestria. Se eu vou limpar umas cadeiras, é orando, é louvando. Se eu vou varrer o chão da igreja, é também. Então, e se eu vou pregar, se eu vou levar a palavra, também. A gente tem que se preparar. Então, dentro desse contexto e dentro do que o Espírito Santo fala comigo, eu sendo pastor auxiliar, eu acho que eu fluo muito mais do que eu estando à frente de uma igreja. Até mesmo pela minha profissão. Sou engenheiro agrônomo. Estou aqui na Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado do Pará. Nós atendemos 21 municípios, né? Eu costumo viajar de segunda, aí volto quarta para o culto. Quinta nós temos o nosso Casados para Sempre, né? E depois eu volto a viajar novamente. Sim. E volto ao domingo. Então, assim, por quê? Porque a gente não pode perder as oportunidades de estar na casa do Senhor, né? Então, essas são as situações. Muito bem. Enquanto a nossa equipe técnica vai só dar uma olhada no cabo lá, né, sem problemas algum, eu quero dizer assim, para quem está em casa, agora o pastor Fábio vai tomar uma água aqui, mas eu vou contar para vocês aqui uma situação que eu preciso compartilhar com um amigo telespectador internauta desse podcast maravilhoso. Olha só, eu estava na Igreja do Evangelho Quadrangular do Pastor Juan, na Folha 1. Né? Então, assim, eu sempre gostei muito da Igreja do Evangelho Quadrangular. E, assim, por N motivos, né, a Igreja da Folha 1 ela teve que ser desativada, até porque não era prédio próprio, né? Você sabe que o dono do aluguel ele não quer saber, não espera o dia e tudo mais. Como toda pequena igreja tem também as suas dificuldades, como é sabido por todos, né? E o que acontece? Eu, né, e a minha esposa, a gente frequentava muito a célula de casais. E eu amava a célula de casais, muito legal, coisa maravilhosa. A gente aprendeu muito e cresceu muito enquanto, né, célula de casais. O casamento, eu posso afirmar para vocês que essa construção com Jesus Cristo ela é muito melhor. Ela é sem dúvida maravilhosa. E o que acontece? Nós fomos convidados a participar desse encontro de casais, que era encontros, eram células semanais e tudo mais. E um determinado dia, né, o líder mudou para outra igreja, né, os líderes mudaram para outra igreja. E aí a gente foi convidado para assumir esse ministério de casais. E aí a gente falou, a gente vai orar, pastor,
e ver se Deus quer isso da gente, né? A gente orou, sentiu paz de assumir esse ministério de casais. E assim, eu e a minha esposa, a gente aceitou o ministério de casais. Só que aí a igreja da Folha 1, ela fechou. A gente acabou fechando, foi tudo uma entrega perfeita, como tem que ser feito com disciplina, né? O pastor Juan comunicou a sede, tudo direitinho, e a Folha 1, ela fechou. Como a gente não estava ficando sem igreja, ou a gente voltava para a sede ali, ou a gente foi para a Folha 10 para fazer uma visita para ver se a gente gostava da igreja lá. A gente gostou das pessoas, mas a gente tinha recebido um outro convite para ir para a Folha 28, que é a igreja a qual o senhor está lá como líder do grupo de casais. E aí quando eu cheguei lá, eu perguntei, tem célula de casais? E aí os irmãos falaram que não. Eu fiquei um pouco triste, mas a gente ficou orando, né? A gente falou, não, glória a Deus, em breve eu acredito que vai ter. Passamos 1 ano e meio na igreja, aproximadamente. O senhor chegou lá com a pastora Adriana, sua esposa, e quando foi falado desse grupo de casais, do Casados para Sempre, meu coração alegrou muito. E aí eu entendo o que Deus quer com a gente a cada história dessa contada, a cada história dessa revelada. Deus queria exatamente que a gente fosse para essa igreja, para que a gente pudesse passar por esse ministério também de casais, a qual a gente está lá e a gente está aprovando muito o curso de Casados para Sempre. Que bênção. O curso Casados para Sempre, ele é um ministério internacional, né? Para você que não sabe, são 13 lições, a 14ª é a formatura, e a gente trata do casamento, né? Você falou uma coisa interessante também, você e sua esposa oraram, né? É isso, tudo que a gente vai fazer nós temos que orar, né? Orar a Deus. E Deus, dentro do casamento, Deus é o terceiro cordão, ou seja, o cordão de 3 dobras, que dificilmente se rompe, né? Então, esposo, Deus e esposa. Então, por isso que o casamento é tão forte, por isso que o casamento é tão bem vistos ou tão maravilhado nos olhos de Deus. Maravilha. E, inclusive, eu queria perguntar para o senhor, né, já que a gente tem que explorar aqui a vinda do pastor, explorar, lógico, né, no bom sentido da palavra, explorar a palavra de Deus, eu queria que o senhor pudesse me ajudar a entender um versículo que eu gosto muito, quando ele diz assim: coloque Deus em tudo o que fizer e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Aí você está pedindo para o melhor conselheiro do mundo, que é Deus, né? Ele que concede tudo. Então, tudo que a gente for fazer, tudo, quando a gente fala tudo, é tudo, né? A gente tem que perguntar para o Espírito Santo, perguntar ao Senhor se é certo ou se é errado, né? E se você estiver com sua esposa, lembre-se que você e sua esposa é um só, né? Lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 5, verso 3, ela fala assim, na genealogia de Adão, ele fala assim: e criou Deus o homem e a mulher, e criou, e o chamou de homem, de Adão, ou seja, ele criou o homem e a mulher e o chamou de homem, de Adão. Ou seja, eu e minha esposa somos um só, né? Com Deus sempre presente. Deus seria a argamassa do nosso casamento, da nossa união. Falar em casamento, a gente sabe que Jesus começou em Caná da Galileia, né? Pregando, né? Fazendo aquele milagre, o primeiro milagre lá em Caná da Galileia. E de lá para cá, a gente tem visto o inimigo pressionar, tentar destruir famílias. E é esse o nosso propósito, o propósito lá do Casados para Sempre, é sermos casais faróis para iluminar esse mundo que, como diz a palavra do Senhor, jaz no maligno, né? Mas nós somos luzes, e onde há luz, não há trevas. Tem muitas pessoas que confundem o versículo quando falam assim, a palavra de Deus não diz que o homem tem que casar, aconselha, não é bom que o homem esteja só. O que o senhor pode explicar para a gente sobre isso? Se não me engano, é Paulo que fala sobre isso, né? Não, tem uma passagem que diz, não é bom que o homem esteja só, por isso lhe falei uma ajudadora. Então não adianta, porque só, se você cair, não tem quem lhe levante. Então é bom que esteja acompanhado. Paulo também fala assim, se você, não estou bem lembrado qual versículo, mas ele fala assim, se não me engano, em Romanos, que ele fala assim, que não, se você não é bom que case, né?
mas se não casar, para que você não venha entrar em pecado. Mais ou menos isso que ele fala. Me fugiu um pouco aqui a palavra, mas é mais ou menos isso que ele fala também do casamento. Que muita gente fala, mas Paulo não casou. Ele não casou, ele tinha um propósito para não casar. Sim. Né? Então, assim, cada um com o seu propósito. Muito bem. Agora, pastor Fábio, inclusive aproveitar a oportunidade que eu tenho certeza que o pessoal do Casados para Sempre está todo mundo assistindo nesse momento, porque o link chegou até eles, né? E a gente agradece a todos os casais que estão fazendo, das duas turmas que estão assistindo nesse momento. Mas aí eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o senhor. Agora eu quero que o senhor, na sua trajetória, como é que entra aí a pastora Adriana? Como é que se conheceram? Como é que foi aí? É forte, né? Então, assim, você lembra que em Marabá, há um tempo atrás, tinha o Festival da Canção Marabaense. FECAM. Sim. Né? E eu sempre eu ia para o FECAM, né? Ia para o FECAM. E eu fui para o FECAM e levei umas amigas, né? Levei umas amigas para o FECAM, também foi uns amigos. E a gente foi e uma amiga falou assim, vamos passar ali na casa da Adriana que ela quer ir conosco. Eu falei, caramba, bicho, bora, né? Isso quando? Na década de 80 ainda, não, de 96, 97, por 98, sim, por aí. E aí, passei lá, peguei a Adriana, né? Ela entrou no carro, a gente foi pro FECAM, né? E a gente chegou lá no FECAM, tem um negócio de mesa, né? Você fica na mesa, uma coisa assim, não lembro mais. E eu tinha uma namorada. Levei ela, mas tinha minha namorada lá. Minha namorada, nesse dia, ela tinha que viajar para São Luís. E eu fui deixar ela no trem, né? Então saí do FECAM, fui deixar ela no trem e voltei. E depois fui deixar todo mundo em casa. Aí a menina ficou lá e eu voltei para o FECAM no dia seguinte. No dia seguinte eu voltei para o FECAM, mas já com um olhar diferente, ou seja, a gente é do mundo, né? Não pode negar isso. Já com um olhar diferente para a Adriana, né? E aí fiquei conversando com ela, fui conversando e acabei acabando o namoro com a menina e namorando com ela. Namoramos ali uns 3, 4 meses, depois a gente já resolvemos nos casar, né? E estamos aí há 29 anos juntos, né? Somos pais de 3 bênçãos, né? na nossa vida, que é a Meurilinha, a Fabiana e o Eric, né? E aí, Wellington, é que eu te digo que eu sou realmente um pernambucano de coração marabaense. A minha primeira filha nasceu na Climec. Sim. A minha segunda filha, por ela ter nascido no final do ano, dia 8 de janeiro. A primeira nasceu dia dos namorados, na Climec. A segunda nasceu no dia 8 de janeiro, ou seja, próximo ali do final do ano. Então não tinha o médico obstetra. E aí ela nasceu nas mãos de enfermeira lá no CESP. Sim. E o meu terceiro filho nasceu na Clínica Santa Terezinha. Todo mundo em Marabá. Todo mundo em Marabá e em 3 clínicas que todo mundo conhece, sim, né? A Climec, que já acabou, o CESP e o Santa Terezinha. Então, assim, hoje a gente... Eu costumo dizer que eu sou quase 99% marabaense. Maravilha. Eu fico feliz particularmente de ouvir isso, assim, porque eu nasci aqui em Marabá, né, ali na Santa Rosa, ali, né, muita gente fala, não, Wellington, mas eu não conheço a sua família daqui, é porque na verdade, década de 80, né, final da década de 70 para 80, e teve aquela enchente de 81, meus pais vieram para Nova Marabá fugindo da maior enchente da história de Marabá. E aí teve aquela chamada invasão urbana, né, populacional, que veio a Nova Marabá, que foi um boom, explosão de pessoas construindo casas, e meu pai compra um terreno ali na Folha 21 e a gente se muda para lá. Eu acredito que eu tinha 1 ano de idade, se não me engano, 2 anos de idade, por aí. Mas enfim, mas eu fico muito feliz, pastor Fábio, de toda essa sua história contada aqui, porque eu me lembro de uma pregação sua que o senhor fez lá na Igreja do Evangelho Quadrangular,
em que apenas uma pessoa voltou para Cristo, aceitou Jesus, ou Jesus aceitou essa pessoa, como você disse no início do nosso podcast, né? E aí me veio essa dúvida, que eu sei que é a dúvida de muita gente. Uma pessoa aceitou Jesus, Deus não olha para número. Às vezes todo aquele culto, tudo aquilo que foi feito foi para essa pessoa? Ou é uma pergunta polêmica, é uma pergunta do ponto de vista... Não, na realidade foi feito para quem estava lá, né? E agora, essa pessoa que estava lá, se não me engano é Valéria o nome dela, né? O Espírito Santo tocou nela. E ela veio a aceitar Jesus, né? Então, assim, a gente fica alegre. Não por mim, né? Mas por ela. Não foi por obra minha, foi por obra do Espírito Santo. Porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele é que toca, né? Eu volto a falar do Lázaro, né? Lázaro dizia que ele ia no Pelourinho evangelizar. E o Espírito Santo, e ele reclamava, questionava com o Espírito Santo, porque ninguém ia para a igreja. E o Espírito Santo fala assim, não, Lázaro, tu evangeliza, agora quem rega a planta somos nós. Certo. Então, assim, às vezes ela já tinha ido lá, já tinha escutado a palavra, sabe? Às vezes não teve uma oportunidade de um como aconteceu comigo, né? Da pessoa não fazer o apelo, o pastor Vasconcelos não fez o apelo, então não aceitei naquele dia, vim aceitar alguns dias depois. Então, assim, por isso que é importante ser feito o apelo. Porque o Espírito Santo, ele toca na pessoa, ele pode tocar de imediato, você numa pregação na igreja, numa pregação na rua, numa célula, ou ele pode ir trabalhando com você devagar. O Espírito Santo, ele tem essas estratégias de trabalhar com a pessoa em particular, sabe? Então, assim, ele vai trabalhando e você, quando tem um apelo, você aceita, ou de imediato. Então, assim, o culto, na verdade, é para todos, né? A palavra, ela é direcionada a todos, inclusive para quem está pregando, né? Inclusive para quem está pregando. Costumo dizer que vimos aqui para aprender. Eu também, apesar de eu estar pregando, eu estou aprendendo, porque eu não estou pregando, o Espírito Santo é que está pregando ali comigo. Ele que está dizendo o que temos ou não, qual é o direcionamento. Então, o direcionamento é dele. Por isso que a gente entrega tudo nas mãos dele, né? Eu tenho uma grande dúvida também sobre a pregação, né? Quando o senhor está preparando uma pregação, que o senhor chega no púlpito, né, para pregar, existe um frio na barriga? Porque, por exemplo, eu cheguei aqui para esse primeiro episódio, e olha que eu tenho mais de 25 anos na profissão de jornalismo, mas eu cheguei aqui, eu falei para a esposa do nosso querido Juscelino, a irmã Gleice, né, aqui, eu falei para ela, eu estou nervoso, e ela disse, não, mas é isso que é bom, é que é importante, e realmente é verdade, quando você sente um frio na barriga, é porque é algo especial, algo muito bom. Se não existe mais aquele frio na barriga na hora de pregar, eu acho que não tem mais, né, aquela chama da pregação, né? Não, tem. Você fica com frio na barriga. Se você não tiver mais esse frio na barriga, se você não tiver mais essa emoção, se você não tiver, vamos dizer que você está frio, né? Eu acho que aí não geraria nada. Então, assim, toda vez que eu sou chamado a levar a palavra, quando o pastor manda, olha, quarta ou domingo é você, sabe? Primeiro a gente aceita por obediência, né? Sim. Mas a gente fica nervoso. Certo. Aí a gente pergunta para o Espírito Santo, me oriente, aonde você quer que eu vá? Aonde você quer que entre? Qual é a palavra que o Senhor quer ministrar para o teu povo naquele momento? E aí você vai trabalhando, ele vai trabalhando com você. Eu sento para fazer a mensagem e ele vai trabalhando com a gente. Ele vai dizendo, bota isso, tira isso. Sabe, é uma coisa incrível. E por mais que você esteja ali tudo pronto, uma pregação pronta, com um sermão pronto, quando você chega no púlpito, você coloca lá aquilo lá, algo sermão, muda. Às vezes muda. Sim. Sabe, assim, de imediato, o Espírito Santo vê que alguém está lá e diz, não, agora vamos direcionar para cá. E aí você vai. Você tem que entender e ser sensível ao Espírito Santo, o que ele quer fazer. Tem pessoas que pegam um versículo e destrincha ele poderosamente. A pregação inteira. Né? Eu já não tenho isso. Eu tenho que fazer ali meu script, porque a minha barriga dói demais, é muito frio e eu preciso estar
me preparando para isso. Então, quando eu me preparo para isso, eu creio que flui melhor, você fica mais leve, você fica mais livre e a coisa acaba saindo de acordo com o que Deus quer naquele momento. Isso é o mais importante. O senhor acredita que é um pastor, né, estudioso? O senhor estuda muito a palavra de Deus ou faz como eu, né, deixa a desejar? Porque às vezes eu não leio a Bíblia e eu considero que é um erro da minha parte, eu me cobro muito isso por causa do tempo de trabalho e tantas outras questões, mas o senhor se considera um pastor estudioso? Eu gosto de estudar, eu gosto de ver algumas coisas, mas você estuda, todo tempo você está falando comigo lá, uma coisa que eu vi na Bíblia e tal, você estuda também. Então assim, eu costumo me preparar, para tudo eu me preparo, né? Me preparo espiritualmente, mentalmente, né? E para que saia o melhor. É para Deus, é o melhor. Não existe outra coisa. É para Deus, então vamos fazer o melhor. E aí, pegando esse gancho seu, que você está falando que para Deus é o melhor, hoje eu entendo porque nós estamos aqui. O pastor Fábio que está aqui agora, você amigo telespectador, talvez não veja o restante da estrutura que a gente tem aqui, né? Eu queria que o senhor pudesse colaborar conosco falando o que é que o senhor viu aqui nessa estrutura que foi montada e como é que o senhor observa esse canal de bênção para muitas pessoas que vai ser o Pode Crer. Olha, o Pode Crer já nasceu do coração de Deus. Quando Ele colocou no teu coração, já veio do coração dele. Então, e você vê que a trajetória até aqui é bênção. É bênção. Então, assim, a gente está aqui no escritório, climatizado, tecnologia, pessoas cristãs também, né? Juscelino, a esposa é cristão, né? Os funcionários acredito que sejam cristãos também. E nós só temos que louvar a Deus, né? Agradecer a Deus tudo, né? Em tudo a gente tem que dar graças a Deus. E isso prova para você que está nos assistindo, que Deus ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito é esse, é de levar a palavra dele aonde ele lhe mandar. Entregar a palavra dele. E você sabe que nas minhas pregações, de vez em quando eu falo assim. Existe muito crente, Juscelino. Eu costumo dizer que é crente 007. Eu aprendi isso com o pastor Joabe. Crente 007. Ou seja, você está na sua faculdade, as pessoas não sabem que você é cristão. Você está no seu trabalho, as pessoas não sabem que você é cristão. Sabe? E você não precisa também você falar, porque quem olha para você já sabe que você é, né? E aí eu vou contar uma coisa interessante, Wellington, você me permite? Sim. Da minha trajetória de trabalho, Juscelino, eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente do município, Agricultura do Estado, e por aí fui trabalhando. E chegou um momento na minha vida que eu fui convidado a trabalhar no programa chamado Crédito Cidadão, que funcionava e funciona até hoje no shopping ali onde você trabalhou, ali no Estação Cidadania, né? E eu tenho comigo o seguinte, onde eu trabalho eu costumo fazer uma célula. Onde eu trabalho eu faço uma célula. E eu cheguei para o trabalho, né? Como diz o jogador Romário, chegou no ônibus, já quer sentar na janela, né? Então eu cheguei lá, me apresentei lá para a chefe da época, né, do Estação Cidadania, e eu olhei assim e vi um bocado de cristão lá, inclusive da Quadrangular. Sim. Falei, pô, que bacana, cara, aqui. Que dia é a nossa célula? Sim, para quem não tem célula, não. Ué, não tem célula? Não, por quê? Não, porque o pessoal... Não querem que faça. Não querem, assim, mas pediram pelo menos. Não toma frente. Pediram pelo menos? Não pediram. Então eu vou pedir. Cara, tu vai pedir? Pô, eu vou comunicar. Se for permitido, bem, se não, amém. Né? E aí, claro, né, perguntei a Deus, orei, falei com minha esposa, no outro dia eu fui lá. Cheguei lá com a chefe do Estação Cidadania, tem um chefe, né? E cheguei lá e falei, olha, gostaria de falar uma coisa para você, eu tenho interesse de fazer uma célula aqui no Estação Cidadania. Só que às vezes a gente fala célula, ninguém entende. O que é célula?
Aí eu falei, vai ser a primeira convidada, né? Isso. Célula é o seguinte, é onde a gente reúne antes do expediente, a gente reúne as pessoas aqui e a gente fala uma palavra de Deus e a gente compartilha essa palavra de Deus e a gente termina com oração. E ela falou, cara, que bom, a gente está precisando, porque a Estação Cidadania, você trabalhou lá, é um clima às vezes meio pesado. Eu sinto também. Pessoa lá. tirando Sinto. identidade e vai... Pessoas com problema em casa, problemas sentimentais, familiares, financeiros, todo mundo está lá. Isso, todo mundo está lá. E aí, quando nós fizemos, Juscelino, a primeira reunião lá, nós fazíamos... E aí minto. Aí ela falou assim, mas eu quero que seja na segunda. Que é para abençoar a semana toda. Sim. Olha, ou seja, ninguém tinha falado com ela. Ninguém tinha dito nada, sabe? E aí eu fui lá e fizemos a primeira. Aí já apareceu um levita que trabalhava comigo. Aí já apareceu 1 ou 2 pessoas para levar a palavra. Inclusive o Carlos, que trabalha na COSAMPA, levava a palavra. Sim, lá. Eu conheço o Carlos. Né? E aí era segunda-feira de manhã, cara, assim, a gente começou com 5, depois 7, 10, depois começou o negócio de aniversário. E aí ficou uma coisa maravilhosa. Só que aí houve uma mudança de governo, a gente saiu do Estação Cidadania, aí foi quando eu fui para a Secretaria de Agricultura do Estado, e lá, infelizmente, a nova gestão que entrou, não sei se continuou ou não, mas deu a parada, né? E parou lá. Mas assim, eu fui para a SEDAP, não tem a célula lá. Eu fui para o IDEFLOR, não tem uma célula. Então assim, onde você chega, no meu caso, Wellington e Juscelino, assim, onde eu chego para trabalhar, eu entendo que Deus está me colocando ali. Se Deus está me colocando ali, Ele tem um propósito na minha vida naquele local, né? E qual é o propósito principal do Senhor? Levar a palavra. Porque como você diz, às vezes, muita gente, a pessoa fala assim, eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia, eu isso, eu aquilo, mas você verdadeiramente não teve um encontro com Deus. E aí você vai ter esse encontro numa célula. E lá, cara, era maravilhoso. Então, depois ela falou para mim assim, como mudou? O ambiente muda, né? Mudou. Então, de segunda a sexta, era a bênção. E às vezes, na sexta, nós terminávamos, muitas vezes, no final do expediente ali, com um lanchezinho, uma coisa, já patrocinado pela pessoa que era líder, que era chefe lá. Então, assim, para mais uma oração, não era mais célula, era mais uma oração. E depois disso, a gente começou a ter o aniversariante da semana, aniversariante do mês, e a gente orava, sabe? Então, assim, onde você está, você tem que ser luz. Maravilha, maravilha. Bom demais ouvir testemunho assim, porque a gente mostra que a oração ela tem esse poder de mover mesmo as pessoas, né, pastor? Então, assim, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Olha como foi bacana. Nós estamos aqui exatamente, faltando 2 minutinhos para 1 hora de bate-papo, gospel aqui, evangélico, né, com esse Pode Crer, que é o primeiro episódio. Eu espero de muitos, peço muito a Deus saúde, vigor, né, para que eu possa, com o dom que Ele me deu, que é a comunicação, abençoar outras pessoas através das nossas palavras, dessa ferramenta, né? Que Deus é que leva essa bênção com toda certeza e nós somos apenas esse instrumento, esse canal da comunicação. E eu garanto a você que foi tudo pensado por Deus, até a sua vinda aqui, porque eu tenho certeza que ilustrou demais esse momento. E eu queria que o senhor pudesse, só para finalizar, deixar uma mensagem para esse povo maravilhoso que está assistindo a gente, a quem talvez está precisando hoje de uma palavra. E aí eu quero explicar por que segunda-feira à noite. Por que segunda-feira à noite, Juscelino? Foi tudo pensado, né? Se você observar, as pessoas geralmente têm programações terça, quarta, né? Tem os nossos amigos que gostam muito do futebol na quarta, tem na quinta. Aí sexta-feira tem uma saída, né, com os familiares. Final de semana é meio complicado porque está todo mundo também descansando um pouco, indo para a chácara. O pastor aqui já vai para a chácara daqui a pouco, né? Então, assim, por que segunda-feira? Porque segunda é o dia de iniciar a semana. E se você inicia a semana bem e chega em casa à noite, ainda tem esse podcast para finalizar uma sua segunda-feira,
né? 9 horas da noite, vai até as 10 e pouquinho ali, sentado aí na sua sala, na sua Smart TV, no seu celular no quarto. Eu tenho certeza que vai ser um programa abençoador nesse horário e nesse dia também. Vai ser bênção. Você já começa a semana escutando a palavra de Deus, escutando uma pessoa de Deus que vai estar aqui, abençoando sua vida, abençoando sua semana, abençoando sua casa. E nós, se você permitiu, nós queremos fazer essa oração. Amém. De abençoar. Que você que está nos assistindo, feche seus olhos, se concentre no Senhor Jesus e peça para Ele muita paz, muita sabedoria, muita paciência para enfrentar o nosso dia a dia. Que essa semana seja abençoada para todos nós. Que o Espírito Santo venha tocar nos nossos corações. Que o Espírito Santo venha nos levar a lugares maravilhosos. Que todo dia Ele nos leva através da sua palavra, através das suas mensagens, lendo a Bíblia, vendo um podcast ou outro, de preferência o Pode Crer, né? Nosso Pode Crer aqui, e já nasceu do coração de Deus, já está no ar, e eu agradeço, Wellington, por essa oportunidade, por esse momento fantástico. Realmente uma hora passa ligeirinho, né? Tinha muita coisa para falar, a cabeça fica assim meio borbulhando. Mas eu quero lhe convidar para outros em breve. Quero que o senhor tope aí, num próximo aí, talvez falar só de casais, né? A gente vai ter muita coisa boa. Pronto, a gente fica à disposição de você, à disposição aqui do Pode Crer, do Juscelino. Que Deus abençoe sua empresa, que Deus abençoe seus negócios, que Deus abençoe sua vida, que Deus continue abençoando na realidade, né? E continue abençoando grandemente seu casamento. Você e sua esposa trabalhando aqui é fantástico. Deus ama a família. Para Deus, família, acredito que seja tudo, né? Por isso que é tão atacada. Então, fica à disposição, Wellington, a vocês. Uma boa noite, que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus. Pastor, muito obrigado pela sua vinda aqui. Agradecer o Juscelino, né? O nosso... Eu não vou chamar de CEO, porque esse nome é muito... Né Juscelino? Pronto, é o grande empresário aqui, proprietário da Master Grow Imobiliário, da equipe. Ele falou assim, eu sou da equipe, e é mesmo, né? Então, assim, eu pensava que eu só ia chegar aqui e fazer o podcast. Ele falou, não, eu quero participar e tudo. Então, assim, o Juscelino é essa pessoa. E ele tem o podcast dele, né, que é muito bacana, o Papo Master, falando do setor imobiliário, de desenvolvimento da cidade. Né? Em breve você vai estar assistindo, a gente vai estar colocando o link também para você seguir, né? Também compartilhar, né? O podcast que é o Papo Master. Mas muito obrigado, pastor Fábio Henrique Alves. Tem mais um sobrenome aí, Oliveira, né? Oliveira Alves. Fábio Henrique Oliveira Alves, pastor do Ministério de Casais aí da Igreja do Evangelho Quadrangular da Folha 28, a qual eu estendo um grande abraço à pastora Eurice Freire, pastor Emilson Vieira, que vai estar aqui com a gente em breve. É difícil a agenda do homem, viu? Mas a gente vai conseguir trazer ele aqui. Pastor Roberto, pastora Cátia. Pastor Roberto, pastora Cátia. A igreja lá é muito abençoada, viu, Juscelino? Tem três casais de pastores na mesma igreja. É maravilha. Pastor Cláudio também. Agora tem o pastor Cláudio, que é recém, né? Pastor, foi consagrado pastora Viviane. Mas é isso, olha. Muito obrigado, amigo telespectador. Já agradecer aqui demais o pastor Fábio, a Deus em primeiro lugar. E a gente se encontra no próximo programa, na próxima segunda-feira, às 9 da noite, aqui nesse mesmo canal Pode Crer. Vidas transformadas por Jesus. Glória a Deus e obrigado pela oportunidade.